Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de educação musical, tá? Queria agradecer aos colegas que estão dispondo de um tempinho aí para estar aqui ao vivo com a gente. Desde já eu agradeço pela atenção, viu? Se no final vocês quiserem fazer perguntas, a gente pausa aqui, tá? E aí vocês vão poder ter oportunidade de falar suas experiências ou realizar alguma pergunta mesmo sobre a disciplina, se vocês quiserem, tá bom? A disciplina de educação musical, ela é uma disciplina muito interessante, eu gosto muito, além do instrumento, claro, né, que a minha área é a flauta, mas é uma disciplina que eu gosto muito de trabalhar em termos de pesquisa, de cursos, né, porque é uma área que a gente está sempre buscando novos materiais, e por mais que a gente faça cursos, a gente sempre está aprendendo algo novo, e ainda acha que não é suficiente, né, então você acaba tendo aquela sede de estar sempre, ai, será que eu consigo um repertório novo? Agora eu estou trabalhando com 4 anos, será que eu posso melhorar a minha aula nesse sentido? Será que a apostila do método tal, né, ela é mais interessante na parte de artes, na parte musical, do que a apostila da outra escola? E a gente acaba se envolvendo um pouco com essa questão. Então, eu queria falar o que é musicalizar, né? Musicalizar, para quem não sabe, é despertar no indivíduo, independente da idade dele. Muita gente fala assim: ah, musicalização é para criança. Não, não é para criança, é para qualquer idade. Por quê? Porque você, independente da idade, a expressão espontânea, buscar o que é capaz de realizar, o interesse por música, né? Você deve estar se perguntando, mas que sensibilidade é essa? A sensibilidade musical. E para que ser sensível à música, né? O que acontece com a música? É porque há diferenças entre pessoas que são sensíveis a músicas e aquelas que não são. Mas quais serão as pessoas que são sensíveis? Será que todo mundo é sensível? Isso é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? E não tem uma resposta muito específica. Mas alguns educadores dizem, né, que a finalidade da musicalização, principalmente a Maura Pena, para quem já viu falar alguma coisa sobre ela fala que é algo que é adquirindo, mesmo que inconscientemente. Ou seja, qualquer pessoa, se está ouvindo uma música numa festa, se está ouvindo uma música numa rede social, se ela gosta de ouvir música para fazer uma determinada atividade, ou se ela se sente mais relaxado com determinado tipo de música, e o que é pessoal, às vezes o que é relaxante para mim não é para o outro. E às vezes o gosto pessoal do outro, o que dá prazer nele de ouvir a música enquanto ele está dirigindo, não é a da outra pessoa. Por isso que a gente fala de sensibilização. Né? Eu acho que é uma das palavras assim que mais se encaixa dentro dessa questão da educação musical. Até que ponto eu vou me sensibilizar com a outra pessoa e tentar descobrir o que vai fazer bem para ela, e a que ponto a música pode fazer bem na vida dela, em algum sentido, seja ele terapêutico, seja ao tocar um instrumento musical, seja apenas um ouvinte nato que gosta de ir em orquestras, recitais, né, participa desse tipo de atividade, e às vezes mesmo que não entende muito, mas gosta de ouvir. Então, a música ela tem esse poder de sensibilidade muito grande, né? Não é à toa que as trilhas sonoras utilizam desse recurso nos filmes e nos seriados e na TV, é porque realmente tem essa capacidade que é muito interessante. Então, a nossa ementa é uma reflexão sobre os conceitos de música, educação e educação musical e a vivência de atividades baseada nesses conceitos, né, desenvolvido pelos educadores. Ah, mas se eu for estudar esses educadores antigos aí, então eu não estou progredindo, né? Eu não estou fazendo música na atualidade. Estamos. Por quê? Alguns métodos que a gente vê hoje, materiais que são confeccionados e principalmente diversos vídeos no YouTube e Instagram foram baseados nesses educadores, e às vezes a gente nem sabe disso. Né? A gente vê uma determinada atividade e fala, nossa, que criativa fulano, e vocês nem sabem que às vezes ela está baseando lá em Dalcroze, ela fez um curso do ORF, ela viu um vídeo sobre o ORF e repaginou aquilo dentro da sala de aula, o que é muito legal e é o propósito principal da nossa disciplina. Nós não vamos focar em copiar e nem seguir esses educadores, não é o objetivo, mas é entender a proposta deles e o quão grande é esse legado para as nossas aulas de hoje, nos dias de hoje, tá? E os desdobramentos da atuação do educador musical na atualidade.
No caso da musicalização, dependendo da atividade que eu for desenvolver, independente da faixa etária, que aí é só uma questão de adequação, eu vou estimular uma área específica do cérebro, né. Eu posso diminuir a ansiedade do indivíduo com uma determinada atividade de relaxamento, eu posso facilitar a expressão das ideias e a disciplina do aprendizado, que aí vai entrar o conteúdo musical mais específico. Eu posso melhorar a leitura e a resolução de problemas. Eu posso aumentar o foco de concentração através dos exercícios de ritmo ou de exercícios corporais, ou até mesmo na utilização, né, de algum instrumento. Eu posso promover principalmente a criatividade e melhorar a autoestima, independente da idade do aluno. Tudo isso a música consegue fazer. Então, de acordo com o Suanik, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do último para o primeiro plano. E ele afirma que o método específico de ensino não é tão importante. O mais importante é o quê? A nossa percepção do que a música é ou o que ela faz. Então, eu posso fazer 1000 cursos de educação musical. Eu posso ler o livro, eu posso ler o de Tramas e Fios, que é um dos melhores livros dessa parte de educação musical da Marisa Fonterrada. Eu posso decorar um livro desse tamanho. Mas se eu não souber a aplicação daquilo na sala de aula, eu não souber o que fazer quando eu encontro lá uma turma de 30 alunos, de 28 alunos, então isso só não passou de uma leitura, isso não é música. E muita gente às vezes fala assim: "Ah, eu não gosto de dar aula de educação musical, porque a minha escola não ou a escola que eu trabalho não tem instrumento, não tem recurso". Gente, raras escolas terão recurso, ou quase nenhuma. Eu já trabalhei em algumas escolas particulares e nenhuma tinha uma sala específica de música. É o professor que vai até cada sala e raras escolas existem, ainda bem, né, aquelas que possuem uma biblioteconomia, uma biblioteca que tem uma área específica de material musical, às vezes o professor consegue incentivar a direção a comprar alguns materiais que são mais específicos, mas nem sempre você vai conseguir, na maioria das vezes não tem nada. Simplesmente, você tem que dar aula de artes ou de música, e você vai dar aula lá, por exemplo, na educação infantil, né, de 2 anos até o primeiro ano fundamental. E você que vai mudar de sala. Ou seja, você não tem lá um teclado maravilhoso, um violão pendurado na parede, várias flautas doce lá no armário X, não, não tem isso. Os instrumentos, numa caixa de instrumentos de bandinha da Jog Music, que tem vários instrumentos coloridos e chamativos, não tem. Então você fala assim, mas como que a gente vai dar aula? Aí é que está a chave dessa disciplina, é você conhecer o material, é você ver as possibilidades e realizar a sua forma de trabalho. Se você não tem uma bandinha, você que faça a construção de instrumento, por exemplo, um chocalho, você vai fazer um mini tambor, você vai utilizar, trabalhar ritmo utilizando os próprios pés, utilizando o próprio corpo, né? Então, assim, esse desafio é o que desanima muitas pessoas, às vezes, né, nessa carreira, com relação à educação musical, porque a pessoa espera, né, cria uma expectativa muito grande de uma sala muito linda de música, que é o que deveria ocorrer no Brasil, já que a lei foi sancionada e música é obrigatória na educação infantil. Só que não é isso que acontece na realidade brasileira. Às vezes não tem nenhuma boa sala de informática, que dirá uma sala específica de música. Então, a nossa forma, a nossa conduta profissional, ela vai fazer os alunos amarem ou odiarem a sua aula, como qualquer disciplina. Vai depender muito da forma que você vai conduzir esse trabalho, tá? A Gainza também confirma a importância de ter clareza do que se pretende com a educação musical, e ela diz que o objetivo é musicalizar, ou seja, é tornar o indivíduo sensível e receptivo no fenômeno sonoro, promovendo ao mesmo tempo respostas de índole musical, seja através de uma apreciação, através de uma história da música, através de uma pesquisa, de tocar um instrumento, de cantar, mas a pessoa está envolvida com a música. Eu vou falar aqui, que me desculpem aqueles que já dão aula há muitos anos, tá? Eh, se tiver alguma contribuição também, fiquem à vontade, mas eu vou falar de uma forma geral, que às vezes a pessoa estuda, né, faz a faculdade, faz o estágio, né, e depois ela tem uma dificuldade muito grande quando pega a estrutura burocrática que nós professores passamos, né. É planejamento anual, é planejamento de curso, é planejamento semanal, dependendo da escola. Então, para não ficar muito perdido, eu vou falar isso em 2 parâmetros. Um vai ser baseando numa escola regular, de aula de música,
ou música artes, tá? Barra artes, e o outro vai ser numa escola especializada de música, seja num conservatório, numa escola particular que você quer montar na sua cidade, uma escola de música dentro da igreja que você gosta de ministrar, não importa, a estrutura é muito parecida, o que vai mudar às vezes é um tipo de cabeçalho, é alguma coisa que às vezes a diretora ou a supervisão pedagógica ou o fundador daquela instituição ou da ONG vai te pedir, tá? Mas a estrutura básica é muito parecida. Então, para que serve o planejamento anual? É como se fosse um esqueleto. Você tem ali alguns pontos, e esses pontos você vai desmembrando à medida que os meses do ano vão passando. Ou seja, os conteúdos vão sendo esmiuçados. No caso da escola regular, desculpa, o trabalho pode ser voltado para a musicalização, geralmente é a musicalização, e o trabalho tem conteúdo condensado, estipulado no plano. Hoje em dia, a maioria das escolas tem apostila. Algumas têm apostila de música separada da apostila de artes, em outra o conteúdo vai vir condensado. Algumas unidades vão ser específicas de música e outras de arte, porém vai ser ministrado por 2 professores diferentes. E às vezes não é professor diferente. Às vezes o professor de música, ele vai pegar aula de artes, que vai ter o conteúdo estipulado na disciplina, lá da apostila que ele vai trabalhar, que foi a apostila que os pais compraram, e ele vai ter que paralelamente trabalhar música também. Então, você pode também trabalhar com projeto. O que é o projeto? Tem escolas que gostam de trabalhar dessa forma. E no projeto você inclui os conteúdos musicais que você pretende trabalhar. Esse projeto pode ser uma escolha, conforme a sua análise, a necessidade da escola. Vamos supor, as turmas estão dando muito trabalho de disciplina, estão muito agitadas, a gente queria um trabalho específico, né, que trabalhasse de uma forma que eles ficassem cumprissem alguns objetivos da escola com mais facilidade, né? Então, o planejamento anual é aquele que toda escola pode participar, desde o professor de educação física, professor de inglês, professor de música, todo mundo se une dentro daquele projeto específico, ou, às vezes, cada série escolhe um projeto diferente, o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vamos lá para um exemplo bem simples. O projeto didático ele é uma organização e é um planejamento do tempo e dos conteúdos que envolve essa situação. Então, você tem propósitos didáticos que você vai alcançar, né, que os alunos vão aprender, e propósitos sociais. O que, que eu quero ao final do ano com a minha aula de música? Ah, já que eu estou dando aula de arte, não é só música específica, eu vou trabalhar, então, algumas telas que eu vou desenvolver durante o ano, e nessa exposição os alunos vão cantar algo que está relacionado com essa exposição, eles vão criar uma paródia em cima de alguma música que eles gostem de cantar, entenderam? Então, essa questão do produto final, quando você tenta pensar o que, que eu quero lá no final do ano, mesmo que não cumpra 100%, é o que vai nos motivar a trabalhar no decorrer do ano. E além de dar mais sentido às práticas escolares também. Tá? Esse projeto vai evitar a fragmentação de conteúdo e vai tornar você um corresponsável pela aprendizagem. Dá um exemplo bem simples. Vamos supor que você conversou com a diretora, com a supervisora lá, e elas permitiram e aprovaram o seu projeto anual chamado Rádio Escola. Qual é o conteúdo? História do rádio. Eu vou trabalhar gêneros musicais, conhecendo o funcionamento da rádio e minha rádio escola. Como que eu vou trabalhar esses mesmos conteúdos em cada série? Ah, lá no primeiro ano do ensino fundamental, eu vou fazer assim, eu vou contar resumidamente, né, a história do rádio, vou utilizar fantoche, vou trabalhar parâmetro do som. Aí lá no segundo ano, eu vou contar a história do rádio, eu vou encenar como se eu fosse um radialista, vou levar um equipamento simulando que eu estou numa rádio, uma mesa de som, por exemplo. Lá no terceiro ano, eu vou utilizar a mesma mesa, mas no final vou abrir uma roda de perguntas. E lá no quarto ano, eu vou mostrar um trecho do YouTube falando sobre o que é o rádio e pedir que eles pesquisem e tragam numa semana seguinte a discussão na próxima aula sobre a história do rádio. E o conteúdo gênero musical, como que eu vou trabalhar? Ah, gênero musical. Lá no primeiro ano eu vou colocar pequenos trechos de música, vou pedir para eles separarem as mais animadas e as mais lentas. Depois, separar em qual tem mais voz grave e qual tem voz aguda. Lá no segundo ano, como que eu trabalho gênero musical? Falando sobre as características de 3 gêneros e colocar trechos de áudio para fazer a classificação.
Lá no terceiro ano, assistir um pequeno trecho explicativo sobre o que é gêneros musicais e depois eu vou selecionar apenas 4, né, e vou dividir em grupos para que na próxima aula seja discutido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando, né, de uma forma simplificada, bem resumida, o que eu posso trabalhar de tópico em comum, mas de forma diferente, relacionando a cada faixa etária. E no caso da escola especializada, né, que é uma escola que ensina instrumento, não é escola que eu estou ensinando educação musical, o que eu faço? Lá na percepção musical, ou teoria musical, ou educação musical, seja lá como for o nome, né, que vocês utilizam, a gente pode trabalhar pulso, apoio, andamento. Pode escolher uma música entre as selecionadas pelos alunos no projeto da rádio, ou uma escolha realizada, né, no seu projeto de MPB, e realizar as atividades práticas em aula. E na aula de instrumento, de canto, né, pode trabalhar também. Eu posso trabalhar um conteúdo específico, né, que vai ser estipulado no canto, na musicalização. Eu posso depois pegar aquela música ou trecho musical específico, trabalhar a estrutura dela, a forma, a harmonia. Posso usar uma das músicas selecionadas lá na prática de conjunto. Ou seja, essa questão do planejamento anual, isso pode envolver toda uma rede, né, toda a escola, e pode envolver a sua perspectiva, né, e a sua objetividade com essa aula de música. Vai depender muito do que a escola quer. E o plano de curso, o que é isso? É um instrumento de trabalho que possui o objetivo de referenciar os seus conteúdos, as metodologias, os procedimentos, as técnicas que você vai utilizar. E a confecção deve ocorrer na presença do grupo pedagógico da unidade escolar. E hoje, no caso, principalmente de quem for trabalhar música na escola regular e lá não tiver uma apostila específica para seguir, você observe, baixe o documento do PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e lá já tem todo o objetivo, tem até referência, né, musical e leitura de livros e tudo que você pode utilizar nas suas aulas, e eles estipulam para cada série os conteúdos, tá? Tudo separadinho. Então, o que tem que ter no plano de curso? Integração sequencial de conteúdo, o detalhamento da proposta, listar os materiais que você vai precisar utilizar e as formas de avaliação, que pode ser individual ou coletiva. Geralmente, eles pedem objetivos gerais, pelo menos 2, e uns 3 objetivos específicos, né, que está relacionado à sua disciplina mesmo de música. E o geral está mais relacionado à questão de socialização, o lado humanístico, né? E geralmente tem o quê? O logotipo da escola, geralmente eles cedem, né, às vezes um modelo específico, a disciplina, o ano, mas aí eu vou mostrar aqui a diferença, vamos lá. Esse é de escola de música. Esse é de uma escola regular, só para vocês entenderem. Aqui está bem simples: conteúdo, objetivo e desenvolvimento. No desenvolvimento, eu acho que é interessante colocar em tópicos, não exagerar, né, na construção, porque você já vai fazer isso no seu planejamento semanal, que geralmente é a supervisão que lê o seu planejamento. Então, se eu detalhar muito, né, a questão do meu planejamento, aí o que acontece? Você está meio que dando a aula para outra pessoa. Agora, se você coloca tópicos e deixa um pouco em aberto, mas não deixa de ser organizado, um tópico tem que bater com o objetivo, tem que bater com o material trabalhado, tudo certinho, você está tendo organização e descrição dos conteúdos que você precisa. Então, aqui no caso desse exemplo, é para o maternal, que seria uma média de 3 anos, tá? A apresentação, atividade de socialização, canção de acolhida, relaxamento. Eu vou trabalhar o corpo humano na primeira aula. Quais são os objetivos? Observar o comportamento dos alunos, com os colegas, atividade do boneco para adaptação, trabalhar a canção de acolhida, acolhida geralmente é de boa tarde ou bom dia, né? Depende do horário que você vai aplicar a aula. E no desenvolvimento, ou às vezes eles vão pedir materiais utilizados, né? Aí você coloca resumidamente o que você precisa, se é deixar a sala com amplo espaço, usar um pendrive, se você vai usar a sua caixinha de som particular, se você vai precisar da escola. E aqui estão os tópicos, está batendo aí com o objetivo, né?
No caso do plano de curso em uma escola específica de música, é o mesmo esquema, você coloca o logotipo lá, né, ciclo, aqui no caso eu estou colocando inicial ao intermediário, curso de instrumento, a ementa, o que que é a ementa? São as coisas que você vai trabalhar, no meu caso aqui, que é flauta, né, seria técnica de execução, interpretação e estudo de repertório, considerações gerais, estudos progressivos, prática de leitura à primeira vista, prática de tonalidades variadas e transposição. E os objetivos: trabalhar repertório de curso do programa de flauta doce. Geral, interagir com os materiais musicais proporcionados pela disciplina e procedimentos variados, os experimentos e conhecendo-os de modo a utilizar nos trabalhos pessoais. Específico, praticar exercício de respiração e sonoridade para refinamento sonoro e articulação. Aí aqui vai depender do instrumento, no caso do violão a gente vai trabalhar outra coisa. E aí você coloca, de preferência, o verbo no infinitivo. Então, não é eu trabalho, não existe eu nesse tipo de documento que a gente entrega na escola. É sempre no infinitivo. Trabalhar, interagir, praticar, desenvolver, né? Então, agora aqui está por sério. Ó. Por exemplo, primeiro ano, ingresso a partir de 6 anos. Por quê? Se for um adolescente ou adulto, o repertório é outro. O que eu vou trabalhar na flauta doce? Histórico da flauta, propriedades do som e elementos da música, leitura de nota da linha e espaço, demonstração das partes do instrumento, notas longas, exercícios utilizando, e por aí vai, ó. Aí o método que eu gosto, né, por exemplo, Elizabeth Prosser para leitura de notas, às vezes o Tirler, Teresa Castro, prática de repertório, escala, né, depois, né, vem a escala. Aqui está um resumão, né, e daqui a gente tiraria o plano semanal, que seria o que você vai trabalhar na semana em semana, ou que seja no bimestre, depende. Tem escola que não pede semanal, pede bimestral, pede mensal, vai depender muito do estilo, tá? Agora aqui, eu vou mostrar um exemplo que vai depois estar em anexo para você, está muito pequeno aí para enxergar, que é do método positivo, é um método de educação musical. Hoje, os métodos, os livros, eles vêm praticamente prontos, as apostilas, elas já falam seus objetivos, geral, específico, já vem atividade descritiva, já vem o áudio pronto, é muito organizado. Mas, de qualquer forma, às vezes a gente precisa disso para dar uma pincelada e uma ajustada lá na nossa escola, que às vezes não dá tempo de trabalhar aquilo tudo, às vezes a direção quer priorizar outras coisas e não quer priorizar, por exemplo, aqui no caso, a citação é de compositores brasileiros e internacionais, né? O que eu vou trabalhar? O legal do positivo que eu acho de organizado é que ele trabalha assim, conceitos, o que fazer, e por exemplo, tem parte de construção de instrumento, né? De olho nos instrumentos musicais, desculpa que saiu aqui. Ele trabalha assim, de olho nos instrumentos musicais, depois a parte de bibliografia, né? Por exemplo, ele pega lá no primeiro ano, Bach e Schubert. Aí lá no segundo ano, ele trabalha confecção de chocalhos como instrumento. E lá na parte de história da música, digamos assim, né, ele trabalha, por exemplo, Chopin e Mozart. Então, o legal é assim, os conteúdos são os mesmos, mas ele vai desenvolvendo à medida que o aluno vai avançando, por exemplo, esse aqui é do quinto ano. O faça você mesmo, geralmente é alguma parte que o aluno vai produzir, alguma construção de instrumento, alguma coisa que ele vai fazer com as mãozinhas dele. E os grandes nomes, por exemplo, aqui, Bach, Haydn, Brahms, Carlos Gomes, tem até citação comentada, por exemplo, Orff, e outros educadores musicais também. Tá? Então, isso é uma coisa específica do positivo quando fez esse livro. Pode ser que agora, na atualidade, seja completamente diferente, que eles vão mudando. Né? Se eu observar um Bernoulli, se eu utilizar um poliedro, né, vai ser igual? Não. Cada um, ainda mais agora que trabalha também as inteligências emocionais, né? Cada livro, ele vem numa estrutura de organização que vai o quê? Nos ajudar a direcionar as nossas aulas. A gente não vai ficar perdido. O que eu vou fazer? O que eu vou cantar? O que eu vou trabalhar? Não, tá tudo ali. Você pode mudar? Sim, você não precisa trabalhar 100% o que está ali, mas você tem um direcionamento da parte que você precisa.
Por exemplo, eu particularmente, não vou falar o nome que é chato, teve um livro que eu não gostei muito, porque assim, o conteúdo que pedia para trabalhar, né, o esqueleto era muito bom. Som grave e agudo, forte e fraco, para educação infantil, muito interessante. Mas na hora que chegava nas músicas, gente, eram umas músicas assim, muito folclóricas, muito antigas, com letras muito extensas, e eu particularmente não gosto. Eu acho que a educação infantil tem que ser letra curtinha, tem que ser coisa de fácil memorização, acho que não é atraente. Então, o que que eu fazia? Eu trabalhava exatamente os conteúdos pedidos, mas eu trocava as músicas. Eu pedi permissão, claro, tá? Esse anexo vai para vocês depois, viu, gente? Eu pedia permissão lá para a diretora, claro, para a supervisora, coordenadora pedagógica, e mudava as músicas, porque eu não achava atraente, entenderam? Então, aquilo não é para você seguir a risca, mas é para você ter um direcionamento, mas tudo que a gente for mudar, tem que pedir autorização. Se não for uma escola de música, se você não for o dono da sua própria escola, né, a gente deve obediência e, né, e respeito e falar. Aí você conversa, olha, essa música aqui eu acho muito extensa, posso trocar, mas trabalhar os mesmos conteúdos? E aí, se for autorizado, você vai ficar tranquilo, tá? Vamos falar de conservatório, de escola particular. Como que eu faria, né? O mesmo esquema que a gente começou a falar anteriormente, né? No caso de iniciante, eu gosto de separar aquele que é iniciante mesmo do zero, que nunca tocou música na vida, e iniciante que já tem algum conhecimento, no caso, por exemplo, de sopro, né? Que ajudaria a caminhar mais rápido, tá? E outra coisa que é muito legal também, que eu uso, assim, acho que funciona, é porque o instrumento fica às vezes meio limitado. Não, eu tenho que trabalhar nota longa, eu tenho que trabalhar a escala, né, para o som ficar bom. Depois o repertório e leitura de partitura. Como que eu faço, no caso do instrumento, para variar um pouco essa rotina, de forma que não fique cansativo? Então, você pode fazer, por exemplo, na rotina inicial, você vai falar sobre instrumentos, você põe um vídeo, né? Se você localizar alguma coisa interessante, mais chamativa. Mas você pode também dividir um mês em 4 rotinas. Suponhamos, né, que tem 4 aulas, é claro que às vezes vai bater um feriadinho, mas aí você põe rotina 1, rotina 2, rotina 3, rotina 4. Até eu voltar na rotina 1, já passou um mês, e às vezes até um pouquinho mais, dependendo do dia da semana. Então, na rotina 1, eu posso estudar o quê? Exercício de controle de ar, esvaziar os pulmões, segurar, aumentar progressivamente. Lá na rotina 2, eu vou fazer exercício de escala, depois vou ler método e, por último, vou tocar música, que é a prática de repertório. O que eu vou fazer lá na rotina 3? Vou fazer escalas com variações, vou fazer leitura de método, depois vou fazer prática de leitura à primeira vista, depois o repertório. Entenderam? Então, aqui a gente vai adaptar para cada instrumento, no caso, por exemplo, do violão, né? Aí você vai trabalhar lá a cifra, você vai trabalhar o dedilhado tal, no caso do piano. Então, assim, isso aqui que eu estou colocando, eu estou colocando da minha área, tá? Mas vocês vão adaptar, caso se interessem, para o instrumento de vocês, que seja o canto. Né? Eu vou trabalhar sempre com aquecimento vocal igual? Não, eu posso trabalhar de diferentes formas, né? Eu posso usar um playback, na semana seguinte eu vou usar o teclado, vou fazer outro tipo de exercício, na outra eu vou fazer um vocalize com boca que usa, e na última semana, entendeu? Então vocês vão variando, né? São os mesmos exercícios, mas com uma certa variedade para não causar aquele cansaço, né? De sempre eu começo com escala, sempre escala. Às vezes é legal a gente estar variando um pouquinho. Não precisa seguir a risca, mas ajuda. Bom, pessoal, vai ficar em anexo para vocês o slide e também aquele exemplo lá do positivo, né, que eu mostrei para vocês, tá? Para que vocês possam analisar, né, a forma de condução que foi feito esse trabalho, ok? Bom, eu vou pausar a gravação e se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, ok? Muito obrigada mais uma vez a todos e todas pela presença.